Começando o vídeo desta quarta-feira, eu peço que vocês se inscrevam, curtam e compartilhem, além de comentar esse vídeo que eu vou gravar agora sobre o Campeonato Brasileiro da Série A. Então eu conto com vocês, deixa aí o like, se inscrevam no canal e vamos juntos interagir para falar dessa 36ª rodada do Campeonato Brasileiro que se aproxima. Falta um jogo apenas da 35ª, vai ser realizado hoje entre Cruzeiro e Grêmio. Esse jogo é lá em Belo Horizonte. Eu fiz aqui um levantamento dos jogos que restam para as equipes que estão aí na briga contra o rebaixamento. Eu vou colocar o Vitória, que tem 42 pontos, é o 12º colocado. O Vitória que praticamente escapou. Falta apenas um ponto, 2 no máximo, para poder permanecer na Série A. O Juventude, com a vitória de ontem, ele tem 2 jogos apenas por realizar. Todos esses que brigam ali no rebaixamento tem 3 jogos, mas o Juventude tem 2, porque já jogou antecipado aquele jogo contra o Atlético Mineiro. Ontem lá em Belo Horizonte, o Juventude fez 3-2 no Galo e deu uma respirada bacana no campeonato, 42 pontos, faltando 2 jogos para o Juventude. Também na mesma situação do Vitória, com 1 pontinho ou 2 nos jogos que faltam, pode escapar. O Vitória tem o Fortaleza em casa, o Grêmio em casa e vai fechar o campeonato contra o Flamengo no Rio de Janeiro. O Juventude, dos 2 jogos que faltam, ele vai jogar no Morumbi contra o São Paulo e recebe o Cruzeiro na rodada final. Depois vem o Atlético Paranaense com 41 pontos. Tem 3 jogos por fazer. Ele pega o Fluminense, é um confronto direto. Pega o Fluminense em casa na próxima rodada. Depois, num outro jogo também, que poderá se tornar um confronto direto, pega o Red Bull Bragantino em casa e vai fechar contra o Atlético Mineiro, jogando em Belo Horizonte. Teoricamente, com 41 pontos, a situação do Atlético é um pouco mais confortável, porque ele joga em casa no confronto contra times que brigam também contra o rebaixamento. Os 2 jogos, tirando, claro, o jogo final contra o Atlético Mineiro. Então, o Atlético Paranaense também tem uma situação um pouco mais confortável, teoricamente, pelo que restam de jogos que ele terá que cumprir. O Grêmio tem 40 pontos e joga hoje contra o Cruzeiro, na 35ª rodada ainda, contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Depois ele pega o São Paulo em Porto Alegre, vai jogar contra o Vitória fora de casa e termina contra o Corinthians em casa. Não é fácil a situação do Grêmio. Pelo futebol que vem jogando, a pontuação ainda é baixa, 40 pontos, então vai ter que abrir o olho aí o Grêmio que, se bobear, poderá retornar para a Série B do Campeonato Brasileiro. Depois vem o Fluminense, que ontem empatou com o Criciúma. O Fluminense tem o Atlético Paranaense fora, joga contra o Cuiabá em casa e joga contra o Palmeiras fora. Esse jogo contra o Palmeiras, pelos resultados de ontem, o Palmeiras perdeu para o Botafogo, ficou na 2ª posição, mas está somente a 3 pontos do líder. Então, dependendo aí da combinação de resultados, esse jogo poderá ser crucial para o Palmeiras em termos de título. Eu acho um pouco difícil pelo futebol que ele vem apresentando, mas, de qualquer maneira, é um jogo, tem rodadas ainda para serem cumpridas, 2 rodadas ainda para serem cumpridas. Mas, de qualquer forma, esse jogo do Fluminense é complicado e a vida do Fluminense também é muito dura. Porque o futebol que apresentou ontem contra o Criciúma não recomenda o Fluminense na Série A o ano que vem. É um timeco, não jogou nada. O Criciúma também não teve a capacidade de agredir o Fluminense com mais intensidade. Teve um lance em que chutou 2 bolas na trave na mesma jogada, o goleiro Fábio fez um milagre. Foi o único momento forte do jogo, o Criciúma poderia ter vencido aquele jogo ontem lá no Maracanã. Depois vem o Criciúma com 38, já na zona do rebaixamento. Criciúma que tem Corinthians e Flamengo em casa e vai fechar contra o Bragantino lá fora. Poderá ser o jogo decisivo da permanência de um desses 2 times, ou quem sabe até os 2 times já estarão na zona de rebaixamento. Mas, de qualquer forma, a projeção é essa. Esse jogo poderá ser definitivo para a decisão de quem é que vai ficar na Série A para 2025. E, finalmente, o Bragantino, que ele pega o Cruzeiro em casa, vai jogar fora contra o Atlético Paranaense e recebe o Criciúma. Tem 2 jogos aí no confronto contra equipes que brigam para não cair. Então, esse é mais ou menos o caminho que essas equipes terão que trilhar daqui para frente. O interessante, o importante é olharmos pelo lado do Criciúma. Terá 2 jogos agora complicadíssimos dentro de casa. Tem 38 pontos, é o primeiro da zona do rebaixamento,
pega o Corinthians, que está brigando aí por uma Libertadores. O Corinthians tem 47 pontos e pode, quem sabe, chegar na Libertadores. É a mesma pontuação, porque com o Flamengo campeão da Copa do Brasil, abriu-se mais uma vaga das 6 que o futebol brasileiro teria para a Libertadores. Então são 7 equipes e o Corinthians está na mesma pontuação do Cruzeiro, que é o 7º colocado. Depois ele pega o Flamengo aqui, que vai tentar entrar no G4, exatamente para não ter que jogar as eliminatórias da Libertadores, mas são 2 jogos realmente complicados que o Criciúma terá pela frente, esperando a decisão aí, quem sabe, contra o Bragantino, na última rodada lá em Bragança Paulista. Perfeito? Então é o que temos hoje, essa projeção do que resta para terminar o campeonato, e vamos esperar que o Criciúma consiga a pontuação necessária para poder escapar. Um abraço a todos e fiquem com Deus.